Estamos aqui de volta falando das dificuldades dos relacionamentos. É muito bom amar, muito bom gostar das pessoas. Mas é bom também compreender o quanto as pessoas que a gente ama têm lá seus defeitos, têm lá suas falhas. E manter esse amor. Estou com o Paulo Crosariol, que é psicólogo e sabe trabalhar com questões de casal. Há muitos anos já, né, Paulo? Sim. O quanto é legal perceber que eu sou capaz de amar alguém com defeitos, com dificuldades, superando aquela quebra da ilusão inicial do relacionamento. Mas para sobreviver a uma quebra de ilusão, eu fico imaginando que muitos casais terminam o relacionamento, né? Não suportam, né? Cair na real. Pois é. E aí está todo o desafio do relacionamento. Não é? Primeiro porque o choque de realidade, né, se faz, aquilo que nós estávamos comentando no bloco anterior, a frustração é garantida porque aquele ideal não se sustenta. E o dia a dia vai se comprovando mais árduo, mais trabalhoso. Eu começo então, depois da paixão inicial, que dura aí 2 anos, isso nos relacionamentos que começaram com essa paixão, né? Com aquela química quente, com aquela promessa de felicidade eterna e que aos poucos, na convivência, eu vou percebendo, sutilmente vão surgindo aquelas observações que aquele outro, né, tem aquele defeito, tem aquele outro defeito, e de repente os defeitos vão ficando maiores do que as qualidades. Um amigo falou assim para mim, quando a gente vai a alguma festa, eu percebo que em determinado momento, quando ele bebe um pouquinho mais, ele começa a falar de características pessoais minhas que são próprias da intimidade do casal. Ele compartilha e eu não gosto. O que você acha? Eu devo falar para ele ou não? Se chegasse essa pergunta no consultório, como que você falaria para essa pessoa? Ótima questão. A gente já entra no trabalho em si, né? A construção do relacionamento, ela solicita algumas dinâmicas internas numa pessoa. Eu não posso estar com alguém, obter reciprocidade na relação, cumplicidade nessa relação, se eu não sou transparente, se eu não sou sincero. Então o outro, ele precisa saber o que eu estou sentindo, ele precisa saber o que eu estou pensando, ele precisa saber o que eu estou vivendo naquela relação. Portanto, a gente cai um pouco naquela frase batida, né? Que o diálogo é essencial. Então eu preciso comunicar a esse outro o que se passa comigo, inclusive, na relação com essa pessoa. Se ele fala em público de um defeito meu, eu tenho que dizer a ele que eu não gostei. É uma quebra de intimidade. Não é? Então, um evento desses já mostra que a relação não está andando muito bem. Porque é natural da relação, quando você obtém intimidade, que você tem uma cumplicidade. Então, eu vou proteger esse outro que é meu parceiro, que é minha parceira. Eu vou ser cuidadoso desse outro. Eu não vou expor esse outro, não vou constranger esse outro num ambiente social, por exemplo. Isso não vai acontecer. Na medida em que isso aconteça, já é revelador de que a relação precisa ser olhada. É uma quebra de contrato de privacidade. De contrato de relação, de intimidade, né? Outra questão que me foi trazida é que ela reclamava que questões de etiqueta social diferentes. Ele se conduzia de uma certa forma um pouco mais despojada, mais displicente em relação à roupa espalhada pela casa, ou a toalha pendurada no banheiro. Clássico, né, Abrantes? É o clássico. E o quanto isso a incomodava. Sim. Quer dizer, o meu toque foi no seguinte sentido, de o quanto isso poderia ficar mais relativo para ela e não ser tão contundente, para que pudesse haver uma tolerância maior, mas ao mesmo tempo ele também se tocar de que ele precisava mudar a conduta. Como é administrar essas pequenas diferenças em favor do casamento? Então, relacionamento é contrato de negociação. Negociação o tempo todo. Negociação o tempo todo. Tá? Agora, o que é interessante, sempre o outro vai me incomodar. Sempre. Porque ele é diferente de mim. Ele não pensa como eu penso, ele não sente como eu sinto, ele não faz como eu faço. Ele funciona diferente. Eu vou negociar o que eu vou ceder, o que o outro vai ceder.
Mas para que esse clima de negociação aconteça, o primeiro plano precisa ser o vínculo afetivo. O que eu sinto com essa pessoa? O que essa pessoa traz para a minha vida? O que eu admiro nela? Para valer a permanência. Porque o amor na relação, muitas vezes vai se estruturar não no por causa de, eu não te amo por causa de. Muitas vezes eu te amo apesar de. E essa é toda a diferença. Essa é toda a diferença. Tá? Porque o outro vai funcionar diferente do que eu sou. E a nossa vocação é colonizar o outro, né? É fazer com que o outro pense como eu penso, sinta como eu sinto. Isso não vai acontecer nunca. Um marido falou assim para mim, tenho dificuldade de conviver com a minha mulher, porque quando quer me corrigir, ela grita. Ela fala 2 tons acima do razoável. E eu não consigo convencê-la a ser mais civilizada na hora de falar. Ela diz que ela precisa dessa contundência para demonstrar que ela tem razão. E aí, como convencer um casal que quer permanecer junto apesar de, a deixar o tom mais equilibrado? Tá. Então veja, nós não trabalhamos regras de comportamento. Tá? Muito bom. Então, olha, fazer assim não é bom, faça assado que vai funcionar melhor. Como é que você trabalha? Não vai funcionar. Então, regras de comportamento não funcionam. Não mexe com a essência do outro? Não mexe. Então, mexe com o factual, com o pontual. Se tanto. Se tanto. Quer dizer, eu não vou treinar um comportamento. A fala mais baixo que vai melhorar a relação. Daqui a pouquinho ela está falando alto outra vez. De novo, né? Tá? Então, num trabalho individual ou do casal, nós estamos no exercício do autoconhecimento. Mudança de atitude. Mais do É uma que de mudança de atitude, mas por uma conscientização da minha temática interior. Olha. Ou seja, nós podemos trocar o nome desse outro com o qual me relaciono e colocar o nome dele de espelho. Porque o que eu vejo no outro é a mim mesmo. O que eu espero do outro é a projeção do que falta em mim. E na idealização que eu havia comentado com você, eu entendo esse outro como o provedor dessa necessidade. Então, o que acontece nas relações? Eu cobro o desempenho de papéis. Eu espero que esse outro faça por mim aquilo que está faltando. E eu vou cobrar isso infinitamente. Essa relação de cobrança começa a complicar. Não é? Vamos ver como é que a gente sai dessa postura de cobrador, de descobridor de defeitos, caçador de erros, mais do que de perseguidor de acertos. Aí a relação vai ficando difícil. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, como limpar tudo isso da nossa vida amorosa para ter uma convivência mais saudável. Até já.